Quero saudar os nossos irmãos, nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Um shalom lahema a todos que nos ouvem, que nos seguem no canal. Paz e prosperidade. Nós, mais uma vez, falando sobre Papo de Teólogo. O Papo de Teólogo, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, dê o teu joinha, inscreva no canal. Continuando a série Dons Espirituais, nós falamos sobre os 9 dons espirituais e quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ali ele descreve os 9 dons espirituais à igreja para revestir e capacitar a igreja a fazer a sua missão na terra. No primeiro grupo nós temos dons de poder, o segundo grupo, dons de revelação, e o terceiro grupo, dons de elocução. Hoje nós vamos falar do terceiro dom de revelação, que é o dom de discernimento de espíritos. Nós vimos que no primeiro nós falamos, primeiro dom de revelação, que é dom palavra da sabedoria. O segundo foi dom, palavra do conhecimento ou da ciência. E hoje estaremos falando do dom, este dom que é discernimento de espíritos. Então nós vimos que a necessidade da igreja de ter os dons espirituais para capacitar, para a igreja fazer a sua missão na terra. Então nós hoje vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 4 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito e é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós vimos nesta palavra que Paulo descrevendo aqui sobre o dom de discernimento de espíritos. E quando nós falamos de dons espirituais, eu sempre cito aos nossos amigos, nossos irmãos, que os dons espirituais é de fora para dentro e o fruto do Espírito é de dentro para fora. As maiores autoridades em dons espirituais, nós vimos que é Donald G, em inglês, e também o Estevão Ângelo de Souza, no Brasil. Então nós vimos que quando nós vamos estudar e vamos à igreja pentecostal, as igrejas pentecostais que crê nesta manifestação dos dons espirituais, na pneumatiologia, onde nós vimos todas as manifestações do Espírito Santo, e nós cremos nos dons espirituais, cremos nas manifestações do Espírito Santo, de ser cheios do Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo, de ter fruto do Espírito, dons espirituais e dons ministeriais. Então, essas manifestações do Espírito Santo, que são as igrejas pentecostais, que muitas delas hoje
este dom está sumindo, essa manifestação do Espírito Santo não está mais presente, mas nós cremos e nós temos que as nossas raízes são uma igreja pentecostal, aonde há poder de Deus, aonde Deus fala, aonde dirige a sua igreja em direção ao céu, com a sua manifestação e com a sua presença no meio da igreja. O dom de discernimento de espíritos é uma habilidade sobrenatural, que é onde é identificado o caráter de espíritos. Nós vimos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vimos esta manifestação do inimigo. Nós vimos que em Efésios capítulo 6, ali nós vimos toda a armadura de Deus. Nós vimos no capítulo 6 de Efésios, quando todas essas hostes do mal, elas estão no sobrenatural, no invisível, ele é real nessas situações, lutando contra nossas vidas e onde nós não enxergamos, aonde nós não vimos, mas nós sabemos que Deus, Ele tem cuidado daqueles que buscam a Ele, daqueles que estão na intimidade, que estão debaixo da mão poderosa do Onipotente. Nós vimos que o Espíritos, quando nós falamos de Espírito, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito humano e nós temos o Espírito satânico ou diabólico. Então, no Espírito que nós vamos falar na manifestação do dom espiritual, sobre discernimento de espíritos, nós vimos que hoje há muitas adivinhações, há muitas pessoas falando coisas que Deus não falou. Mas quando a igreja, quando tem o dom de discernimento de espíritos, este espírito enganoso, este espírito mentiroso, ele é desmascarado, ele ali é visto o caráter dele, e ele ali, nós vimos que aquele que tem o dom de discernimento de espíritos, ele vai se manifestar, Deus ali vai ter uma palavra e vai mostrar à igreja que aquele espírito é um espírito enganoso ou mentiroso. Tudo isso tem acontecido nesta última hora, mas nós vimos que a igreja do Senhor ainda tem homens e mulheres que elas preservam e buscam estes dons espirituais para proteger a sua igreja nos dias de hoje. Também nós vimos que no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, versículo 14, nós vimos que Satanás ele se transforma em anjo de luz. Então, o inimigo ele vem de uma forma toda gentil, de uma forma parecendo crente, parecendo ser bom, que às vezes ele até se manifesta como bom, mas para enganar as pessoas. Nós vimos que no Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e do verso 16 até o verso 18, nós vimos que tinha em Filipos uma menina e ela tinha ali, as pessoas tinham pessoas que usavam esta menina para ganhar dinheiro. E ela por muitos dias, a Bíblia diz que por muitos dias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que esta menina dizia que Paulo e aqueles que estavam com ele, que eles eram verdadeiramente homens de Deus. Na realidade, o diabo falou a verdade neste momento, mas era para enganar. Era para enganar. Então ele é mestre em mentira e para enganar, achando que Paulo ali, ele ia se encher de
de soberba, de achar que ele era muito superior, que ele tinha a colocar uma arrogância sobre Paulo, e Paulo olhou, a Bíblia diz na primeira carta de João, nós vimos que ele diz que tem que provar dos Espíritos, provai dos Espíritos que se provém de Deus. E Paulo, por vários dias, ele provou e verificou que era um espírito enganoso, e ele ali repreendeu com autoridade em nome de Jesus, e o espírito saiu daquela jovem. No Antigo Testamento, nós vimos Jeremias no capítulo 23 e o versículo 25. Jeremias ali, ele dá uma relação de profetas que ali eles estavam falando mentiras, palavras diabólicas, enganadoras, tentando conduzir pessoas naqueles dias. Então nós vimos o alerta de Jeremias, discernimento de espíritos. Nós vimos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 de Atos, quando Ananias ele chega e deposita uma quantidade aos pés dos discípulos ali, dos apóstolos, uma quantidade em dinheiro de uma venda que ele tinha feito, mas foi tudo ali combinado com Safira, sua esposa. Então nós vimos que quando ele chega com aquela quantia em valor, nós vimos que Pedro ele tem o dom de discernimento de espíritos, e diz: Satanás encheu o teu coração. Nós vimos ali o dom de discernimento de espíritos. Nós vimos também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 10 e 13. Nós vimos quando Simão, o mágico, ele tenta ali levar e conduzir Filipe, dizendo que ele fazia a mesma coisa. Então nós vimos que ali mostra novamente o dom de discernir os espíritos. Também Lucas, capítulo 13, versículo 11 e até o 16, nós vimos que tinha uma mulher que era corcunda, uma mulher que tinha o corpo ali elevado para a frente, e nós vimos que Jesus, naquele momento, ele expulsa aquele espírito, ele é o dom de discernir os espíritos. Esse dom de discernimento, nós vimos que Jesus ele usa para verificar ali, e ele soube, através do dom, que aquele espírito que agia de uma forma de enfermidade naquela mulher eram espíritos satânicos que agiam para trazer aquela consequência àquela mulher. Quando eu falei nos dons de curar, que tem enfermidades e também doenças, quando eu falei que enfermidades é o que não dói, e que é no grego o que não dói, e o que dói é doença. Eu também falo agora, eu não expressei neste primeiro dons de curar, mas agora nós temos a oportunidade de dizer que há 3 formas que as doenças se manifestam no ser humano. Dos meios naturais, através dos meios naturais, nós vimos que as doenças se manifestam. Também as doenças podem vir pelo pecado, que nós vimos nesta mulher que pelo pecado, ou talvez por provações, também é a outra forma. Provações pelo pecado e pelas causas naturais. Se nós vamos num hospital e tem doenças, tem alguma pandemia, e nós vamos totalmente descoberto ou desprotegido, nós sabemos que nós podemos adquirir uma doença neste local, porque nós não somos super-homens e não existe também essa super-mulher, nós
somos sujeitos a todas as causas naturais também. A diferença entre nós é que nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para a eternidade com Cristo Jesus. Essa certeza, esta fé e essa esperança, nós buscamos diariamente esta perfeição, mesmo que nós não conseguimos esta perfeição aqui na terra. Mas nós estamos em busca dela pela esperança e pela fé, porque nós queremos estar com Cristo Jesus nos céus. Marcos capítulo 9, nós vimos mais Jesus Cristo ali usando o dom de discernimento de espíritos. Quando no capítulo 9, versículo 25, nós vimos que tinha ali uma enfermidade, porque não doía, ele era mudo e ele era surdo. E Jesus expulsa esses demônios e foi identificado como ali o dom de discernimento de espírito. Ele discerniu que era do mal, que era o diabo que tinha colocado aquela enfermidade naquele homem. Também nós vimos Mateus capítulo 12, o verso 22, nós vimos o cego e mudo. Também Jesus Cristo ali discerniu estes espíritos e ali aquele homem foi expulso os demônios com a autoridade de Jesus Cristo. Nós vimos também Lucas capítulo 8, verso 29, um homem que tinha espírito de loucura. Então nós vimos que tudo era ocasionado por Satanás. Então, há tempos atrás, e também pelo judaísmo, o judaísmo ele tem algumas vertentes do judaísmo que a doença ela vem do pecado. Nós vimos que Jesus Cristo, quando a um momento, os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? E ele disse: não, ninguém pecou. É para manifestar a glória de Deus. Então, essas vertentes acreditavam, e muitas vertentes hoje ainda acreditam, algumas denominações acreditam que a doença e a pobreza é do pecado. Não, isto são manifestações da situação das causas naturais. Nós vimos que pelo pecado e também por provações. Também nós vimos em Marcos capítulo 16 e do verso 9, foi revelado a Jesus que Maria Madalena ela teve 7 espíritos. Ela tinha 7 espíritos e Jesus Cristo ali repreendeu. Foi ali discernimento de espíritos. Mateus 24, nós vimos falando sobre os últimos tempos, né? Que nós temos que os últimos tempos é para toda a humanidade e os últimos dias é para a igreja de Jesus. E nessa passagem de Mateus 24, nós vimos que Jesus ele ali descreve que Satanás fará grandes obras, Satanás fará grandes sinais, se possível até enganaria os escolhidos, mas se possível ele enganaria os escolhidos. Também nós vimos quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, e no capítulo 1 ele diz que nos últimos tempos muitos eles vão apostarão da fé e dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. E isto nós temos visto acontecer. Mas se a igreja do Senhor está em busca dos dons, e o dom de discernimento de espíritos, nós vimos que este espírito não enganará a igreja. Este espírito estará distante da igreja, porque a igreja tem poder para identificar este mal. Também nós vimos que
Mais uma vez terminamos este bloco, segundo grupo, dons de revelação, e no próximo bloco ou próximo grupo nós falaremos de dons de elocução. Eu peço a você, compartilhe com seus amigos, dê o teu certinho e também se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.